continuidade, então, aos seminários abertos do GEPUX, Grupo de Estudos de Punição e Controle Social, que é ligado ao Liberta, e é coordenado pelo professor Bruno Rota. Hoje é o nosso terceiro encontro. O tema é Mulheres Privadas de Liberdade e Proteção à Maternidade. E, então, antes de dar início, eu vou retomar os títulos dos seminários que já aconteceram até agora, porque eles estão todos disponíveis na página do Libertas, no Facebook. E depois eu passo a palavra para a nossa apresentadora de hoje. Então, o primeiro seminário, realizado no dia 16 de setembro, foi sobre Justiça Criminal e Questão Indígena, apresentado pela Bruna Reuser Salé. O segundo foi no dia 30 de setembro, foi sobre Sistema Penal, Racismo e Decolonidade, foi apresentado pela Thaís Bonato Gomes. E os próximos seminários a serem realizados vão ser no dia 18 de novembro, sobre crimes de sistema e danos sociais, vai ser apresentado pela Rafaela Soares Fraga. E no dia 9 de dezembro vai ser sobre Covid-19 e direitos sociais nas prisões, e vai ser apresentado pela Amanda do Nascimento Rodrigues, pelo Anderson Alexandre Dias Santos e pela Marinês Lopes da Rosa. Então, hoje, novamente, o tema é Mulheres Privadas de Liberdade e Proteção à Maternidade. Vai ser apresentado pela Rafaela Pérez Castanho, que é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito pelo PPGD-UFPEL, pesquisadora do Libertas e advogada voluntária do Defensa Assessoria Criminal Popular. Todos eles são projetos vinculados à Universidade Federal de Pelotas. Vou passar a palavra para a Rafaela. Obrigada, Marina. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma alegria, então, dar continuidade a esses seminários abertos do GEPUX, e hoje trazendo o tema da minha pesquisa no âmbito do mestrado. Eu estruturei essa minha fala, pessoal, em 4 pontos, tá? Mas durante a minha exposição, fiquem muito à vontade para colocar comentários, dúvidas, porque depois no final a gente vai ter esse momento de troca, e acho que isso é o mais relevante, né, desses seminários que agora estão acontecendo de forma online, que é essa troca de experiência, esses diálogos entre pessoas dos mais variados campos do país. Então, a minha fala ela foi estruturada em 4 pontos. Primeiro, eu vou falar sobre a realidade da mulher presa e das prisões brasileiras. Depois, sobre o que contempla o direito de proteção à maternidade, ou seja, o que está abrangido, né, nesse direito social previsto na nossa Constituição, numa perspectiva prisional. No terceiro ponto, daí já ligando as 2 partes iniciais, eu vou trazer alguns autores e referenciais para a gente dialogar e ver a posição deles, né, de cada um. E, por fim, trazer, então, o impacto da pandemia do coronavírus em relação especificamente a esse direito social de proteção à maternidade e em relação a essas mulheres que estão presas. Para começar, eu trago, então, alguns dados, né? Acho importante a gente trazer dados, primeiro porque a gente está num grupo de estudos e nem todo mundo tem conhecimento da realidade do sistema prisional, e também porque eu não sei quem nos acompanha, né? E eu convidei alguns amigos e familiares que não estão familiarizados com a temática, e eu acho importante, então, a gente elucidar esse cenário. E, mais uma vez, então, gostaria de agradecer a todos que nos acompanham. Muito obrigada por estarem aqui nos prestigiando. Então, pessoal, no Brasil, hoje nós temos mais de 37.200 mulheres presas. Esse aumento expressivo da população carcerária feminina se deu especialmente na última década, em decorrência da lei de drogas, que eu vou comentar mais posteriormente. O perfil dessa mulher presa são mulheres jovens, de 18 a 29 anos, mas sobretudo de 18 a 24.
São mulheres negras, com baixa escolaridade, com baixa renda. Mais da metade delas estão cumprindo pena pelo tipo penal relacionado às drogas, e muitas delas também já são mães. Esses dados eu retirei do site do Departamento Penitenciário Nacional, com informações de dezembro de 2019, do ano passado. Em relação aos filhos, já que grande parte dessas mulheres presas são mães, nós temos hoje no país mais de 1.440 crianças institucionalizadas, filhas e filhos dessas mulheres, que acabam então cumprindo a pena junto com a mãe dentro dos estabelecimentos penitenciários. Grande parte dessas crianças possui mais de 3 anos. Então, não são bebês de colo, já são crianças que têm uma noção e um senso do que está acontecendo à sua volta. Também é importante aqui registrar que uma pesquisa da Fiocruz mostra que metade das mulheres que estão presas, elas não têm companheiros, ou as que têm, elas acabam sendo abandonadas pelos companheiros ou maridos em decorrência do cárcere. Então, quando saem, já não tem mais aquela pessoa esperando. E 80% dessas mulheres presas, elas são responsáveis única e exclusivamente pelo sustento familiar e pela representação de família. Então, quando essa mulher é encarcerada, a família que fica, os filhos que ficam, perdem a referência tanto de figura materna quanto de família, causando uma grande desestruturação no âmbito familiar. Também é importante a gente fazer aqui, já que mais da metade dessas mulheres estão presas pelo tipo penal relacionado às drogas, que ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, essas mulheres elas não são traficantes ou que ocupam posição de alta hierarquia dentro das organizações relacionadas ao tráfico de drogas. Pelo contrário, são mulheres que estão na baixa hierarquia do tráfico, né? São mulheres que embalam a droga, ou também que exercem a função que se chama de mulas, ou seja, de transporte de droga, né? De um ponto ao outro, ou inclusive até nas filas das visitações das penitenciárias masculinas, que acabam tentando visitar o tio, o pai, companheiro, irmão, portando a droga, e acabam sendo então pegas, né? Além disso, e aí já partindo mais para o perfil das prisões, das penitenciárias, da estrutura delas, né? A gente tem, além do grande problema que acomete todo o nosso sistema prisional brasileiro, nacional, que é a questão da superlotação. Em relação às mulheres, se tem que, dentre esse número de mais de 37 mil, aproximadamente 10 mil delas cumprem pena em estabelecimento tido como misto, que na verdade, né, a gente sabe que são prisões originariamente masculinas, que pela alta taxa de encarceramento que se teve, especialmente nos últimos anos, se viu a necessidade de destinar parte dessas prisões para alocar essas mulheres. Então, essa é a realidade tanto do perfil da mulher quanto das prisões em que elas estão submetidas. Já partindo para o segundo tópico, então, da minha fala, do que é esse direito de proteção à maternidade, né? O que ele contempla, o que ele abrange? É muito comum que a gente fale sobre proteção à maternidade em outras áreas do direito, né? Por exemplo, o direito do trabalho. Muito se fala quando se menciona o fato do seguro, da licença maternidade, todas aquelas funções que a mulher trabalhadora, que está numa posição já acima, possui quando ela fica grávida, né? Mas pouco se fala, especialmente dentro do direito penal, e mais especificamente ainda dentro do sistema de execução penal, da mulher que é a mãe e que vem a ter a sua liberdade privada. Mas mesmo que não se fale muito, né, sobre isso, nós temos no nosso país um amplo sistema normativo que protege essa mulher que é mãe e que vem a ter a sua liberdade privada.
o Brasil, especialmente depois da Constituição de 88, ele ratificou vários tratados que prevêem normas e regras para adequar as prisões para essa realidade, né? Para abrigar tanto mulheres gestantes, lactantes, quanto os filhos dessas mulheres. Além desses tratados internacionais, nós temos dentro do nosso país, além da Constituição Federal, que no artigo 6º prevê o direito de proteção à maternidade como sendo um direito social, ou seja, que tem que ser assegurado a todas as mulheres, independente de classe social, de onde elas estejam, né? Nós temos, além da Constituição, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, que tratam tanto da progressão de regime diferenciada, quanto da prisão domiciliar para mulheres gestantes ou mães com crianças até 12 anos. Então, por esses artigos e por essas normas, nós temos que o direito de proteção à maternidade dentro de uma perspectiva prisional abrange tanto o direito de ter uma gestação saudável, com acompanhamento médico, com realização de exames de pré-natal, o direito dessa mulher de ter um parto sadio, saudável, né, sem sofrimento, sem violência, o direito de amamentar o seu filho, o direito de brincar, de conversar e, principalmente, de conviver, né, para amar essa criança, fruto dessa mulher. Então, o direito de convivência, especialmente o direito de convivência, e aqui eu dou ênfase, porque no 4º ponto a gente vai retomar esse direito agora no contexto da pandemia, especialmente o direito de convivência, mas todos esses outros que eu citei estão contemplados, então, pelo direito de proteção à maternidade. Mas pelos dados, né, que eu mostrei agora no primeiro ponto, será que esse direito ele é respeitado no âmbito do encarceramento de mulheres? Será que eles são diariamente respeitados, né? Será que essas mulheres têm acesso a isso? E aí, já indo para o terceiro ponto e trazendo alguns autores que dialogam nesse sentido, eu trago 3 autores que trazem esse viés crítico para a chamada universalidade dos direitos humanos, que é Flávia Pelvezan, Vitor Abramovic e Herrera Flores. Esses 3 autores, eles trazem uma perspectiva de que os direitos humanos e sociais previstos em normas, em regras, em tratados, eles não são por isso, né, só por isso, eles não são eficazes, eles não alcançam a todos, porque dentro do nosso país nós temos uma diversidade muito grande de pessoas, e especialmente nesse grupo que hoje a gente está discutindo mais ainda, né, mulheres extremamente vulneráveis e marginalizadas. Então, não se pode falar numa universalidade dos direitos humanos, é necessário olhar para essas pessoas com um olhar diferenciado, olhando as necessidades delas, as particularidades delas, as sofrências, as dores, tudo que elas vivem diariamente no cárcere, e em especial elas e os seus filhos, né? E então esses autores eles conversam nesse sentido, além de fazer essa crítica, eles expõem essa necessidade desse olhar individualizado, né? Trazendo uma outra autora, a Juliana Borges, ela trata especificamente sobre o encarceramento em massa, né, e sobre o sistema prisional. E ela diz que não há dúvida de que a instituição criminal que nós temos hoje no nosso país, ela serve para garantir um controle social com foco em grupos subalternos, né? E que tem a estrutura do sistema prisional e da instituição criminal tem uma ideologia hegemônica, né? Ou seja, ligada à sustentação de determinado grupo social em detrimento de outro. Então, o sistema prisional, ele é como se fosse uma engrenagem funcionando a todo vapor para a manutenção de hierarquias sociais, raciais e de gênero, de modo que os grupos marginalizados, a eles nada deve ser garantido e a eles tudo pode ser suprimido. E essas falas da Juliana Borges conversam com o que foi exposto no primeiro ponto, né?
com a realidade dessas mulheres, o perfil que é traçado, né? Essa seletividade penal que existe e é bem clara no nosso sistema prisional brasileiro. Então, em relação a essas mulheres que são gestantes, que são mães, que têm filhos dentro das prisões, olhem quantas especificidades e quantas particularidades elas necessitam, né? E que a gente viu que não é assegurado. O nosso sistema prisional ele não tem uma estrutura adequada, tão pouco para abrigar os presos, imagina, né? Tão pouco para os filhos dessas mulheres. Então, são mulheres que são abrigadas em prisões, muitas, né? Em prisões originariamente masculinas, com muitos presos homens, com agentes penitenciários, na grande maioria do sexo masculino, prisões que não foram pensadas para essas mulheres, que no dia a dia, na rotina, não pensam nas necessidades do que ser mulher representa, prisões que não têm berçário, que não têm creche, que não têm escolas, que sequer têm uma cela adequada, espaçosa, com ventilação, para abrigar essas crianças, né? Pouco se vê o direito e o acesso à saúde que essas mulheres têm, né? Sem tratamento médico, sem acompanhamento assistencial. Mulheres que, além delas, viverem e sofrerem a dor que é viver diariamente o cárcere, e aí elas ainda têm que sofrer e se punirem por colocar seus filhos nessa realidade, né? Cumprindo pena junto com elas, sofrendo uma institucionalização junto com essas mães. Também tenho mulheres que, embora os filhos não estejam nas prisões, acabam tendo o contato rompido em decorrência do cárcere, né? Especialmente agora nesse período da pandemia, que é o próximo ponto que a gente vai abordar, mulheres que tiveram a convivência totalmente cessada, né? As visitações foram suspensas e o contato telefônico, que a gente tem até previsão, mas a gente sabe que nas unidades prisionais brasileiras é muito dificultoso, né, esse acesso ao contato telefônico. Então, são mulheres que sequer sabem notícias dos seus filhos e filhos que sequer sabem notícias das suas mães. E aí, então, já partindo para o meu último ponto, que fala da questão da pandemia, né, o impacto do coronavírus, que eu já introduzi, né, nessa questão da convivência e da suspensão das visitações, nós temos que, além do Código de Processo Penal, o artigo que prevê a possibilidade de prisão domiciliar para mães, gestantes ou com filhos até 12 anos, essa lei que alterou o Código de Processo Penal é de dezembro de 2018. E em fevereiro de 2018, o STF decidiu no habeas corpus também pela liberação dessas mulheres que se enquadram nessa categoria. E, além disso, início da pandemia, em março desse ano, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma recomendação, a recomendação número 62, que também caminha nesse mesmo sentido, né, para reavaliar as prisões provisórias dessas mulheres e também a concessão de saídas para o regime aberto ou semiaberto. Aliás, é um ponto que eu não falei das prisões provisórias, que muitas mulheres também cumprem pena sem ter uma sentença que determine, né? Sem uma condenação. São mulheres que foram pegas, por exemplo, portando a droga e acabaram sendo presas provisoriamente, né? Então, nós temos ainda mais essa violação. Elas têm o direito, por esses artigos, de cumprirem e de estarem com seus filhos, esperando a condenação ou cumprindo a pena domiciliar, né? Mas elas estão num ambiente totalmente insalubre, especialmente ainda nesse período da pandemia. A gente sabe que o vírus, ele se alastra, né, com facilidade, e ainda mais num ambiente como as prisões, totalmente insalubre, sem ventilação, com um grave problema de água, né, água potável. Então, as próprias comidas que são feitas, não se sabe se não são contaminadas pela água que se tem.
A questão da superlotação, né, as medidas de distanciamento social são impossíveis de serem cumpridas dentro de uma cela que abriga 15, 13 pessoas, né? E, e além disso, então, se teve essa recomendação, né, para essas mulheres saírem, para cumprirem a pena ou para esperarem a condenação fora desse ambiente, né, que é tão prejudicial e que expõe tanto essas mulheres a um risco, mulheres que estão ou gerando uma vida, gestando, ou com filhos pequenos, né? Então, nós temos o dado de que no dia 5 de outubro, início desse mês, o sistema prisional já tinha quase 40 mil casos confirmados de coronavírus e aproximadamente 200 mortes, né? Isso no sistema prisional como um todo. Mas os números se estima que sejam maiores, porque muitos estados ficaram omissos, né? Então, a possibilidade de que sejam maiores é grande. 2 anos depois desse habeas corpus da STF e também além da recomendação 62 do CNJ, muitos tribunais têm dificuldade de implementar essas medidas que foram tomadas, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Decisões que trazem uma lógica de tripla punição. Os fundamentos que são utilizados, né, pelos juízes são esse de tripla punição. E aí eu trago esse conceito da Suzane Jardim, que é uma historiadora. E ela fala isso, os juízes, eles fundamentam que não tem necessidade dessas mulheres saírem, primeiro porque elas tiveram um desvio da questão de gênero, segundo pelo desvio que se teve da função maternal, então mesmo mães, elas acabaram cumprindo pena, e terceiro pelo próprio desvio em si, né, pela conduta que se teve criminosa. Então, essas mulheres sofrem essa tripla punição, né? As decisões são fundamentadas nesse sentido, de que não basta só se enquadrar nesse aspecto de ser mãe ou de ter filho, porque isso seria uma válvula de escape, que elas não têm direito. Mas isso está previsto, né? Está previsto no nosso CPP e na recomendação 62 do CNJ. E já finalizando, eu trago um dado do coletivo de advocacia em direitos humanos, que reuniu advogados de todo o país, e eles analisaram 468 decisões de ministros do Supremo em ações desse tipo, né, de reavaliação da prisão, e em apenas 15% dos casos as mulheres foram liberadas para prisão domiciliar. Então, nós temos uma grande violação nesse sentido, né? Embora seja um direito dessas mulheres, e embora se tenha uma norma, não se é cumprido, né? E essas mulheres, em 8 de maio desse ano, mais de 3 mil mulheres gestantes e mães de crianças com até 12 anos estavam cumprindo a pena privativa de liberdade dentro das prisões, mesmo em meio à pandemia e mesmo tendo o direito de estarem fora daquele ambiente. E então eu já finalizo essa minha apresentação inicial, não sei se nós temos comentários, dúvidas. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês até agora. Como esses autores que eu trouxe falam, né, é necessário que a gente exponha a realidade dessas mulheres e desse grupo extremamente marginalizado para pensar em alternativas para melhorar a situação delas, né? Porque a gente já viu que não é suficiente uma lei, uma norma, é necessário que a gente vá além disso, né, para mudar a realidade que elas estão inseridas. Então, Marina, não sei se nós temos comentários ou perguntas. Obrigada, Rafaela, pela tua exposição. Esse tema é importantíssimo de ser discutido. Eu não me apresentei no início, eu sou a Marina, também sou pesquisadora do Libertas. E eu queria fazer alguns comentários assim, sobre a tua fala e depois a gente passa para algumas perguntas. Hoje mesmo eu estava relendo um texto da Elaine Pimentel, que foi publicado na revista da Faculdade de Direito, da UFPEL, que fala sobre a marca do patriarcado
nas prisões femininas, né? Fala sobre como o machismo influencia, né, desde decisões judiciais até o dia a dia das mulheres dentro das instituições, né? E ela fala que o cárcere feminino já é uma violência de gênero praticada pelo próprio Estado, né? Devido às condições do encarceramento. Eu, nesse momento, estou pesquisando a tortura sexual no cárcere e a tortura sexual abrangendo além do estupro, né? Também diversas outras práticas. E essas questões que tu falaste do direito a um parto sadio, uma amamentação sadia, as violações a esses direitos podem se caracterizar como tortura sexual. A gente tem registros de mulheres que pariram em celas solitárias, mulheres que recebem injeções para cortar o leite, né, cortando o vínculo com seus filhos, violência no parto, mulheres que têm que parir algemadas, né, que isso há pouco foi garantido no ordenamento jurídico brasileiro, que a mulher tem o direito de parir sem estar algemada, né, isso é um absurdo. Então, essa violência também acaba se estendendo às crianças que estão institucionalizadas. Né? Com certeza. Vamos ver aqui os comentários. Vou te fazer algumas perguntas, então, Rafa. Qual tu considera ser o impacto das reformas recentes que estão acontecendo na legislação sobre esse assunto? Como, por exemplo, a Lei 13.769 de 2018, que determinou a progressividade especial do regime para as mulheres nessa situação. E também se tu considera que tem alguma influência do pacote anticrime, agora de dezembro de 2019, do encarceramento feminino. Obrigada, então, Marina, pela tua contribuição. É bem isso que tu disse, né? As crianças também acabam sofrendo e é até um absurdo a gente pensar que precisa estar escrito na norma que a mulher tem o direito de dar à luz ao seu filho sem estar algemada, né? Imagina se ela ia ter condições de fazer alguma coisa naquele momento, no pior das hipóteses de periculosidade dela, né? Não tem cabimento. E em relação a essas duas perguntas, especialmente a Lei 13.769 de 2018, eu acredito sim ser um passo importante, né? Um passo legislativo importante, especialmente porque fala da progressão especial de regime, mas a lei ela traz vários requisitos para que essa mulher realmente tenha direito a essa progressão especial, né? Então, por exemplo, ela tem que ser mãe, gestante ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. O crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Ela tem que ser ré primária, vários requisitos que na realidade fática e social não são cumpridos, né? E aí o acesso a essa progressão especial fica dificultoso. Eu acredito que se fosse para ter uma efetividade maior e realmente abranger mulheres, né, um maior número de mulheres, não necessitaria de tantos requisitos que são cumulativos e que acabam obstruindo, então, o acesso a esse direito. E em relação ao pacote anticrime, sim, né, também tem influência, né, nesse aspecto, e também conversa com a recomendação 62 do CNJ, né, dessa liberação das mulheres. Então, agora, por exemplo, a impossibilidade do juiz de decretar de ofício a prisão, mas também nós temos essa recomendação 62 que fala da concessão de saída temporária e da possibilidade de prisão domiciliar, são coisas que não conversam com a realidade que nós temos, né? São leis que vêm e que acabam obstruindo ainda mais o acesso e tornando tudo mais
moroso, né, nessa perspectiva. Então, sim, são alterações importantes, mas na prática acho que ainda falta bastante para abranger o maior número de mulheres, né, e desafogar o sistema prisional feminino e mudar a realidade dessas mulheres, principalmente gestantes e mães. Tu falasse antes daquele estudo que analisou as decisões, né, para não liberar as mulheres como se elas estivessem se aproveitando dessa questão da maternidade para tentar sair ou cumprir a pena em domiciliar. Né? E a gente sempre vê que essa punição às mães, entre aspas, disfuncionais, elas que estão fugindo do seu papel doméstico, designado às mulheres, né, pela sociedade, sempre são mais e mais punidas em todas as instituições onde elas passam. Então, qual tu acha que seria o papel dessas instituições públicas, como o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, no enfrentamento desse encarceramento de mulheres que vem aumentando nos últimos anos? É uma ótima pergunta. Eu não tenho uma resposta pronta, assim, mas a gente pode ir construindo, né? Essas instituições, elas têm um papel fundamental, sobretudo quando elas se inserem em debates, em diálogos sobre o tema. Então, eu acredito que essa abertura do sistema prisional para a sociedade em geral, sociedade civil, para instituições, para a academia, é muito importante. Primeiro, para a gente entender a realidade, né, e divulgar os dados e divulgar a realidade dessas mulheres, e também para promover debates que pensem em alternativas cabíveis e possíveis para melhorar, então, a vida e a situação delas e também dos seus filhos. E, sobretudo, a defensoria, né, que faz um papel primordial, assim, no direito à defesa dessas mulheres. Acredito que abrindo também espaço para estudantes, né? Às vezes a gente, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma perspectiva da defensoria muito aberta aos estudantes da vida acadêmica, então realização de estágios, por exemplo, né? E o quanto isso é importante, sim, esse diálogo entre defensores e acadêmicos, o quanto isso renova a instituição e traz um olhar transformador, assim, e de mudança, sabe? Então, acredito que agora eu vi, há pouco apareceu um comentário do Patrick, né? Fiquei super feliz, assim, e lisonjeada de que ele está aqui nos assistindo, porque, sim, a defensoria faz um papel super importante, né? E a gente trazer, então, esse debate de que essas mulheres, elas não devem ser punidas a mais por serem mães, por terem quebrado um estigma social construído, né, por séculos na nossa sociedade. Acho que isso é muito importante e, com certeza, trará frutos, assim, para a realidade delas. Eu acho que é muito importante isso, acho que também passa pelo papel dessas instituições, que chegue até a sociedade civil essas informações sobre o perfil das mulheres que estão encarceradas. Porque não é aquele perfil que a gente vê na mídia, ou sei lá, o perfil que é pintado para todas as pessoas encarceradas, né? Que é uma pessoa perigosa, sim, que cometeu coisas muito violentas, e na verdade não é assim, né? Grande parte das mulheres, como tu comentaste antes, está ali por causa do tráfico. Sim. E como a gente. Pequeno tráfico, né? Isso também é muito importante pontuar. Como a gente poderia pensar sobre o papel da universidade como a instituição de ensino e formadora de pessoas, né, meio educacional, como uma geradora de projetos de pesquisa, de extensão e de
divulgação de informações sobre esse assunto. Extremamente importante, né? Esse, por exemplo, esse diálogo que a gente está tendo aqui, e agora, em função da pandemia que está acontecendo assim, virtual, então a gente pode contar com a participação de estudantes de outras universidades, de outros estados, né? Isso é muito rico, essa troca de conhecimento, essa troca de realidade de cada estado, porque dentro do nosso país também há uma grande diversidade, né? Inclusive dentro das penitenciárias, assim, então é muito rico a gente conversar sobre a realidade de cada estado, né, e depois bater os dados com a realidade que é divulgada pelos sites federais, né, do governo federal, e, e pensar e expor isso para as outras pessoas e também pensar em trabalhos, em alternativas que a gente possa desenvolver, né? Essas pesquisas são muito enriquecedoras nesse sentido, assim, e especialmente agora com a pandemia que nos proporcionou isso, assim, essa facilidade de troca entre diversos locais. Então, é extremamente importante. Nossa faculdade de Direito, né, nós temos a honra e a felicidade de ter vários projetos nesse sentido, assim, de extensão, de pesquisa, de olhar não só naquele ambiente fechado acadêmico, mas olhar além, né? E também pensar nas dificuldades das mais variadas pessoas. Então é realmente muito importante, assim, essa intersecção. Eu acho que seria bom se tu pudesse indicar para a gente alguns referenciais teóricos sobre o tema, para quem está na graduação, para quem está começando a pesquisar sobre, ou também em nível de mestrado, ou para quem está advogando. Uhum. Então, durante a minha fala, né, então eu citei três que falam trazem esse viés crítico, né, essa chamada universalidade dos direitos humanos, que é importante da gente começar a compreender esse assunto, né, de que, bom, isso aqui está um pouco errado, né, não é todo mundo que tem acesso aos mesmos direitos. Então, é Flávia Piovesan, Herrera Flores e Vítor Abramovic, né? Esses três autores trazem essa perspectiva. Depois, já no encarceramento, daí tem a obra da Juliana Borges, Encarceramento em Massa, que fala disso, assim, e também citei algumas partes do livro que ela fala, né, do sistema prisional como uma engrenagem e estimulador de segregações. Também tem o livro Interseccionalidade, da Carla Cutirene, que também traz essa perspectiva da mulher privada de liberdade. E um livro bastante interessante é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, porque um ponto assim que eu acho que é importante a gente pensar é que muitas pessoas acabam se abstendo de fazer algum comentário ou de estudar sobre o tema por não pertencerem àquela realidade, né? Então, por exemplo, eu sou mulher, mas a minha condição não é nem equiparada a essas mulheres que estão dentro do cárcere, que são mães, que têm filhos, mas nem por isso eu vou me abster de pesquisar e de falar sobre elas, né? E nesse livro, Lugar de Fala, a autora fala exatamente isso, assim, lugar de fala é expor a realidade no sentido do que tu vive, né? Da tua realidade, tu vai expor a realidade da outra pessoa, mas a gente não pode ficar inerte a essa situação e fechar os olhos para os problemas que vêm acontecendo durante anos no nosso país e especialmente no nosso sistema prisional. Então, que eu lembre, sim, seriam esses, mas também fico aberta depois se alguém quiser chamar e conversar sobre, vou ficar bem feliz, inclusive. Eu acho que para a gente que é da área do direito, né, tu já está no mestrado, eu ainda na graduação, mas para todo mundo é até desonesto a gente pensar nesses temas e não fazer todas essas reflexões, esses recortes, né, de classe, raça que permeiam o sistema prisional. Então, essas reflexões são
extremamente necessárias para todo mundo que é da área. Verdade. Então, Rafaela, se tu quiser falar alguma coisa para encerrar ou acrescentar mais alguma coisa. Eu gostaria só de agradecer, né, mais uma vez a todos, então, que nos acompanharam nesse fim de tarde, que estiveram aqui. Eu já vi aqui que tem alguns amigos que nem são do direito, mas estão aqui prestigiando, né? E como isso é legal e rico, assim, fico muito feliz. Me coloco à disposição, se alguém quiser depois me chamar, que agora não surgiu nenhuma dúvida, mas depois surgiu, quiser conversar sobre isso, vai ser um grande prazer trocar conhecimento, dialogar, debater sobre o assunto. Então, me coloco à disposição. Te agradeço muito também, Marina, pela tua moderação e pelos teus comentários muito pertinentes e pelos questionamentos. E agradecer também ao professor Bruno, né, pela oportunidade, por estar nos proporcionando esses seminários ainda dessa forma, nesse estilo remoto. Então, como isso é importante, né? A gente debateu aqui o quanto isso é rico e nos faz pessoas profissionais e acadêmicos melhores. Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Rafaela. Muito obrigada, professor Bruno, pelo espaço do grupo de estudos. Fica o convite, então, para assistir os outros encontros que ficaram gravados na página do Libertas no Facebook e para assistir e participar dos próximos, que vão ser no dia 18 de novembro e no dia 9 de dezembro. O próximo é sobre crimes de sistema e danos sociais, com a Rafaela Fraga. E lá em dezembro é sobre Covid-19 e direitos sociais nas prisões, com a Amanda Rodrigues, o Anderson Santos e a Marinês de Rosa. Então é isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu, comentou. Até mais, até o próximo encontro.